E aí, pessoal, mais uma vez estamos aqui no Talk com a Grandtime, uma empresa focada em inteligência contábil e financeira para o e-commerce. E hoje nós temos uma visita muito especial, né? Christian Dallabona, ele que é especialista em e-commerce, tem um negócio próprio de e-commerce, né? E é um acelerador de e-commerce e muito prazer, Christian, receber a sua visita aqui e contribuir com vários empreendedores do e-commerce que precisam acelerar e implantar um e-commerce, aqueles que nem têm ainda, mas sonham em ter um negócio escalando no virtual. Obrigado, Cleison. Obrigado, Grandtime, pelo convite. E vamos produzir conteúdo que hoje tem muita informação que se tu pegar papel e caneta e anotar, colocar em prática, você vai poder entrar para o digital e escalar também. Bom, então a primeira pergunta é sempre aquela que quem já tem um negócio físico, né, está lá 5, 10 anos ou abriu no ano passado mesmo, vende na região, mas está vendo essa grande tendência do mercado online, né, das lojas virtuais, né? Então, existe uma maneira certa de implantar um e-commerce. O que fazer, Christian, para migrar as suas vendas para o online? Primeiro, a gente precisa entender que a loja física ela permanece e você está abrindo um novo canal de venda, que é ir para um canal digital. Como tu falou, às vezes é uma loja onde que ela está vendendo apenas em uma região, às vezes até cidades pequenas, só que ela quer escalar. Porém, o ambiente onde ela se encontra, ela não tem mais oportunidade de faturar mais, porque já está saturado, já ocupou o espaço dela. E o digital ela pode encontrar mais espaço e ampliar então o seu faturamento. Vai somar a loja física com as vendas digitais, e a venda digital a gente ainda está falando muito de vendas dentro do mercado brasileiro, né? Que já é um grande desafio já abrir uma operação dentro do mercado brasileiro, porque para quem está iniciando é tudo novo. Então os vícios de uma loja física, eles vão ter que ser esquecidos e precisa se estudar, precisa encontrar bons parceiros para trabalhar junto, para entrar no digital da maneira certa. A gente vê muitas pessoas buscando atalhos, querer cortar caminho, querer fazer o mal feito, e dá para fazer de uma forma muito tranquila e muito bem feito, iniciando da maneira certa. Existem alguns pilares de sucesso de um bom negócio, né? Aquele que tem um negócio, seja ele físico ou digital, fica sempre imaginando qual o produto ideal. Qual é o produto ideal para mim vender online? É algo com ticket menor? É algo que seja escalável ou é algo com ticket maior? Enfim, existe um produto ideal para vender online? O produto que mais vende online é aquele produto que você acredita nele. É muito difícil conversar com pessoas que falam assim, comecei vendendo um produto que vendeu muito bem, mas eu não gostava do produto. É muito comum que eles parem de trabalhar, porque isso não gera satisfação em fazer a venda de algo que nem eles comprariam. Então o produto que eu recomendo que você venda é um produto que você acredita. Se ele vai ser o produto que mais vende na internet é uma outra história, né? Fazer as vendas no e-commerce requer sim suas atividades para expor o produto. E o teu produto pode ser de ticket pequeno, ticket médio, ticket alto, né? Vamos falar um exemplo. O que é um ticket pequeno? Então a gente pode vender, por exemplo, cadernos, né? Muita papelaria. Então você vê cadernos, livros lá 30, 40, 50 reais. E tem produtos que têm tickets altos. O próprio iPhone, vamos falar, smartphones, tem valores mais altos. Se você não acredita que é possível vender o smartphone e você não teria um smartphone, dificilmente você vai ter prazer em tocar o teu e-commerce. Mas você gosta muito de livros, então abra um e-commerce de livros. Você pode até experimentar negócios diferentes, mas provavelmente o direcionamento vai ser que você trabalhe com aquilo que você gosta. E isso vai te dar impulsão para continuar a fazer tudo o que precisa ser feito dentro de um e-commerce, para tornar ele uma grande empresa, né? Um grande negócio. Sobre nicho, existe e-commerce nichado, que ele é especialista em um produto, em um segmento. Nós temos aí a área da saúde e beleza, por exemplo. Existe e-commerce
que só vendem esses produtos. Existem e-commerce que são especialistas no vestuário. E aí tu pode micronichar ainda, né? Que seria vestuário da área de academias, por exemplo, que nós temos muitos clientes aqui do e-commerce do vestuário. E existe também, a gente está falando de produto, e o e-commerce é um canal de venda, né? E existem outros e-commerce que é multinichos, né? Multissegmentos. Quando ele domina esse canal de venda, ele começa a minerar produtos, ele começa a buscar vários tipos de produtos. Que também nós temos clientes com esse segmento aí, que é multinicho, né? Então ele vende tanto eletrodoméstico, quanto óculos, como vestuário. O que você vê em relação a isso, né? O que você aconselha para aquele que já conhece o caminho e quer escalar? Você acredita muito no multinicho ou você acredita em um e-commerce se especializar em um nicho só? Ou existem os dois caminhos? Os dois caminhos são bons, Cleiton. Tem que ver de novo, né? É que nem qual é o melhor produto, aquele que eu acredito. Vamos pensar, para quem está iniciando uma operação no e-commerce. E se essa pessoa, ela decidir entrar com 100 modelos diferentes de produto e dentro desses 100 vai atender 10 nichos diferentes. Ela vai ter uma dificuldade muito grande de metrificar a operação como um todo, assim como dar atenção. Ao invés dela focar e se especializar em um nicho, ela vai ter que entender dos 10, para depois descobrir qual que está funcionando. Então, para quem está começando uma operação, eu recomendo que essa pessoa ela crie um nicho e foque nesse nicho. Com o passar do tempo trabalhando e a operação ganhando escala, ela pode pensar em colocar mais produtos e mais nichos. Isso seria uma recomendação para que você não saia afobado. No início tudo é muito legal, né? Mas é um esforço grande para você fazer uma operação dar certo. Até é só olhar um pouquinho, né? Quantas lojas novas a gente vê surgindo. Se você tentar ser competitivo com todas essas lojas, com nichos diferentes, vai ter que ter muito esforço, muito dinheiro, uma equipe grande para poder te auxiliar, porque você, com uma equipe pequena, não é que não vai dar certo, mas é provável que demore muito tempo para que o teu negócio se escale a uma proporção que seja satisfatória. Bom, vamos falar agora do site, né? Todo mundo está querendo saber assim, poxa, site próprio ou marketplace, né? Você utilizar plataformas de marketplace, e aí nós podemos citar muito forte a Amazon, Mercado Livre e tantas outras, né? Tem várias, dezenas, né, no Brasil e talvez até centenas. Então, qual é o caminho ideal? Ou você pode atuar das duas formas? O que você direciona para os seus clientes? Sempre que alguém entra em contato conosco, que quer abrir uma operação de e-commerce, eu recomendo que inicie tendo sua loja própria, porque você está posicionando a sua marca e você pode iniciar com a loja própria, mas estruturar ela para conseguir potencializar as vendas também em marketplaces. Então é muito comum quando nos procuram para fazer implantação de e-commerce, eles já vêm, já conversei com outras aceleradoras, outras empresas que implantam e-commerce, e só que eles trabalham de forma muito limitada, porque eles acabam buscando alguém que faça só um site, bota um site no ar. Só que um site no ar, atrás dele, ele tem que ter uma estrutura de trabalho. Essa estrutura de trabalho que te permitir para a tua loja própria e fazer a escalabilidade junto com os marketplaces. Marketplaces são canais de venda. Então, tua loja própria é um canal de venda, só que ali você está colocando o posicionamento da tua marca. É onde você vai construir o valor. É onde você também vai ter a comunicação e o relacionamento com os clientes. Marketplaces, como funciona? Você usa a estrutura de um terceiro para vender o teu produto, mas você não tem a comunicação com ele, com o cliente que está comprando. Esse cliente ele é do marketplace, ele não é um cliente teu. Ele fez uma aquisição, ele fez um pedido com você, mas ele não é um cliente teu. Então ele é um canal de venda de apoio do teu negócio. Para que os marketplaces te tragam faturamento e lucro, para que a tua loja própria ganhe escala. É assim que se faz um grande negócio de e-commerce, posicionando a tua empresa, a tua marca com o teu site próprio e usando novos canais ou canais já existentes para buscar escalabilidade. A gente falou marketplace. Tem um outro canal de venda,
o próprio Instagram. Se eu tenho lá no Instagram os meus produtos e as pessoas compram através do Instagram, mandam uma mensagem, também é um canal de venda. Só que escalar, fazer com que uma operação dentro do Instagram rode que nem dentro de uma loja própria, não acontece. Tu não faz dentro do Instagram, tu não tens lá uma integração com a tua empresa de frete. Tu não tens lá dentro uma integração com o teu gateway de pagamento. Então tu vai estar limitado. E se tu quer buscar escalabilidade, é através da estrutura que faz a composição do teu site. Legal, vamos falar aí vamos voltar um pouquinho aí na teoria da questão de mais pessoas visualizar o seu negócio. Quando você tem um negócio físico, que você está numa avenida onde passa muitas pessoas, ou próximo de um colégio, né, onde tem vários pais que vão buscar as suas crianças, enfim, né? Isso é interessante, né? Agora, quando você está no digital, seu site está lá em algum lugar, na nuvem, né? Você acha que vai vender, né? Só que é como se essa loja ela estivesse lá no sítio, né? Dificilmente as pessoas vão lá. O seu site, ele precisa ser posicionado, como o Christian falou, mas muitas pessoas precisam estar visitando esse site. E isso a gente fala sobre o tráfego, né? Tráfego de pessoas, né? Tráfego de mais pessoas visualizando o seu site, né? Na avenida são tráfego de pessoas que vão passeando ali, né? Existe o tráfego orgânico, que naturalmente as pessoas visualizam, e existe o tráfego pago, que você faz com que mais pessoas, você paga, né? Mais pessoas visualizem o seu site. Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso, Christian, sobre a vantagem competitiva entre tráfego orgânico e tráfego pago em benefício ao e-commerce. Vamos pensar o seguinte, montando um cenário que nós estamos abrindo agora, criamos a nossa estrutura, montamos a nossa loja online e acabamos de inaugurar a nossa loja online. Como se eu estivesse colocando uma loja física lá no deserto. Ninguém conhece essa loja online, ela é 100% nova. Se eu pensar em utilizar o Instagram, vamos falar assim, para apresentar o meu produto, apresentar o meu e-commerce, o meu tráfego orgânico, como ele é um perfil novo, ele vai ter poucas pessoas trafegando dentro dele. Muito provavelmente eu não vou conseguir executar vendas, porque eu não tenho um tráfego suficiente de pessoas que vão fazer aquisição de produto. Um exemplo da loja física. Eu tenho uma loja física onde eu acabo de abrir numa avenida onde que passam 10 mil pessoas por dia nessa avenida. As 10 mil pessoas não entram na minha loja. Algumas vão ver a fachada, algumas vão achar bonito, mas não entraram. Isso quer dizer que eu não tive nenhuma visita, não tive nenhuma sessão, a gente fala no e-commerce. Então eu preciso atrair essas pessoas. Como que eu faço isso numa loja física? Bota lá um cartaz, bota um banner lá fora, uma placa, promoção, a gente vê muito em vitrines, né? Ações nos shoppings, né? Passa na frente das lojas, para chamar a atenção, bota uma promoção. Aí eu começo a ter visitantes na minha loja. O e-commerce, ele vai seguir quase esse conceito. Só que como eu não tenho tráfego orgânico ainda, eu preciso buscar uma outra forma de trazer pessoas para minha loja. Como que a gente faz isso? Uma das formas é o tráfego pago. Então a gente sai pensando numa loja nova, tá? Que não tinha perfil, não tinha nada. Então eu faço através do tráfego pago, que são as campanhas que a gente vê quando está navegando na internet ali, né? A gente vê lá as campanhas patrocinadas. Então tem campanhas para Instagram, para Facebook, Google, para TikTok, entre vários, né? Pinterest, LinkedIn, vários. Então a gente vai entender o modelo de negócio e desse modelo de negócio qual que é o melhor local para investir e encontrar o público certo. Meu negócio é moda. Moda tem tudo a ver com Instagram. Então dentro do Instagram fazer campanhas pagas para atrair as pessoas para fazerem as visitas no meu site. Assim eu começo a ter ele ganhar visibilidade dentro dele. E aí essas pessoas visitando a loja, elas vão conhecer o meu produto. Se eu fizer o trabalho de casa certinho, cadastro de produto, categorias, lá as pessoas vão fazer a compra do meu produto e aí vai ser o pedido, que é o que eu quero. Eu quero que tenham pedidos, né? E isso daí, cada e-commerce vai ter lá sua taxa de conversão, quantas pessoas visitaram, quantas pessoas finalizaram a compra. Isso cria um funil. E a gente começa a entender como que é uma taxa de conversão ali. Cada loja tem sua taxa, né? No Brasil, a taxa de
Conversão, uma média aí de 1%. Alguns negócios 0,6%, outros é 1,5%. Então, para que a gente conclua de uma forma rápida, a gente falou do orgânico e do tráfego pago, né? O tráfego pago, ele hoje é o recurso mais rápido para buscar as pessoas para visitarem a loja. O teu negócio não deve ser focado só em tráfego pago. Se você ficar dependente só do tráfego pago, vai chegar um momento que isso vai se tornar um investimento muito pesado durante o mês. Então você precisa entender de novos canais de aquisição, novos canais de comunicação. Não pode esquecer o orgânico. O orgânico a longo prazo, a gente falou de uma postagem no Instagram para uma loja nova, mas para que você dê continuidade, você usa também a parte de SEO. Você usa um e-commerce, você precisa aprender sobre SEO ou contratar um serviço que no longo do tempo ele vai te ajudar muito a deixar o teu tráfego pago mais barato. As pessoas vão te encontrar de uma forma orgânica. Lembra, tu era uma loja nova, ninguém sabia de você, agora passou um período e desse período você foi fazer um trabalho legal no orgânico. O teu tráfego pago vai ficar mais barato. Então você precisa aprender mais de uma estratégia, mais de um modelo de aquisição de clientes. Tráfego orgânico, tráfego pago e tem vários outros mecanismos que, quando juntos, eles te trazem uma saúde melhor para a tua operação. Essa ansiedade, né, versus expectativa, paciência, persistência, resiliência e investir no tráfego pago realmente é um desafio. Tem alguns clientes que nos questionam sobre isso, né? R$1.000 por mês, 2.000, 5.000, 10.000, qual o momento certo, quanto investir no início, quanto de retorno eu vou ter, né? Essa é uma grande sacada que é preciso entender o melhor caminho para investir no tráfego pago, né? A gente já entendeu aqui que é preciso investir no tráfego pago. Mas quanto e por quanto tempo, né? Tens um direcionamento para a gente, Christian, sobre isso? Sim, você precisa contratar alguém que entenda para te ajudar nessa jornada. Grandes negócios, milionários, tem pessoas que eles contratam para fazer esse serviço que precisa metrificar o teu negócio. Não é igual os negócios. Cada negócio pode ser... Nós dois podemos vender o mesmo produto, mas as métricas do teu negócio não são as mesmas que as minhas. Então você precisa... O dono do e-commerce ele precisa entender essas métricas. Construir elas é um profissional que tem que ter para construir. Né? Alguém que apoie, que faça isso junto e leve conhecimento para o dono do e-commerce. Quanto investir? Temos que olhar a tua operação. Existem várias operações de tamanhos diferentes. Alguns clientes eles implantam um e-commerce e eles têm muito poder de investimento. Né? Quanto? 100 mil, 110 mil. A gente já ficou fazendo gestão aí de 240 mil por mês só em um mês assim, de uma conta. E tem outros clientes que eles não têm esse mesmo poder de aquisição do digital e a gente precisa criar uma estratégia saudável junto com o cliente. Então, hoje, um bom valor assim que eu diria para investir e tendo um bom profissional para fazer uma gestão de tráfego pago, vamos falar assim, para gerar sessões mais rápidas, R$ 2.500 é um valor muito bom. Ali um bom profissional ele vai conseguir trazer muitas informações, muitas métricas. Né? Nós usamos, inclusive, para os nossos clientes, eles não são especialistas em gestão de performance, mas eles precisam entender as métricas. Nós, inclusive, usamos painéis, dashboards para o cliente acompanhar em tempo real o que está acontecendo em toda a operação dele, para deixar claro, para deixar simples, para ficar fácil. E ele vai entender quando a gente falar, vamos aumentar o orçamento, vamos reduzir o orçamento, vamos potencializar mais uma categoria de produto, mais um tipo de produto. Cada negócio precisa ser analisado de forma individual. Não dá para fazer trabalho com 10 e-commerces de moda e fazer a mesma estratégia para todos. Não dá. Bom, nós sabemos que no Brasil a logística é um grande desafio também. Se no mercado físico já é muito difícil fazer
com que esse produto chegue ao cliente, né? Quando você contrata um terceirizado, um frete, enfim. Tu imagina no e-commerce, né? Que você está, digamos, lá no sul, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, e comprando de uma loja lá na Bahia, no Espírito Santo, São Paulo. Como fazer para que esse produto chegue o mais rápido possível e o menor custo possível, né? Para ser competitivo no e-commerce com um custo do frete bem acessível. Esse é um grande desafio, né, Christian? O Brasil é um país grandão, né? Nós usamos muito para transportar as estradas. E a gente sabe que a condição, o Brasil por ser tão grande, a condição das estradas influencia muito. Mas os clientes, eles querem receber rápido. Eles não estão preocupados se a estrada para chegar até no outro estado. Eles não estão preocupados em saber se a estrada está com buraco, se vai quebrar o caminhão. Ele quer o produto naquele dia. E se possível, ele quer antes daquele dia, né? Então o frete ele é algo muito competitivo no Brasil. A gente vê muitas empresas novas abrindo operações para fazer transporte, mas a dificuldade é a sustentabilidade dessas empresas, porque a gente sabe que quem já está bem posicionado e auxilia na operação de e-commerce, a parte de frete, eles já passaram por tanta dificuldade que eles já têm soluções rápidas para ajudar com que o teu negócio não morra por causa do problema de frete. Quando eu falo em problemas de frete, botei a loja no ar. O meu frete ele já não é competitivo, porque uma loja nova no ar não tem muitas vantagens ainda, porque não tem volume de envio. Né? Quem já tem volume de envio consegue uma tabela melhor de frete. Porém, se tu tens já um frete que ele já não é muito atrativo, mas faz um trabalho extraordinário, o cliente entra na tua loja, compra o produto, frete muito bom, mas a entrega muito ruim, pode ter certeza, tua loja vai parar de vender daqui a pouco. Porque isso vai aparecer na internet em comentários. O pessoal vai lá no Google, deixa um comentário, demora muito, não chega extraviado. Então, tem que se basear num conceito de que o teu cliente ele quer receber para ontem, se possível. Então, ele quer receber o mais rápido possível, o mais barato possível. De preferência, ele não pagar frete, é melhor ainda. Né? Aí, na verdade, alguém pagou o frete, o dono do e-commerce. Não existe frete grátis. Pode ser que o cliente não paga, mas o dono do e-commerce vai pagar. Então é importante entender qual é uma boa empresa para trabalhar com você. Às vezes ter mais de uma empresa com frete para regiões diferentes. Então você tem que estudar isso. Estudar como é que é o modelo de entrega, prazo de entrega, né? Buscar um histórico da empresa. Para quem já tem o e-commerce, está entrando em contato, falar com a equipe de suporte, falar com o gestor da tua conta aí de frete, pedir para fazer uma análise se dá para reduzir a tabela. Você já está com envios, vê se consegue uma tabela melhor. Isso a gente ajuda muito os nossos clientes, né? Até um cliente que está começando hoje do zero, ele já entra com uma tabela especial, então eu já consigo ranquear ele melhor de frete, para ele ser mais competitivo. Isso são estratégias que são utilizadas porque o frete, quando ele ultrapassa de 15% do valor do pedido, né, ele começa a ser quase 90% das pessoas desistem quando o frete chega em mais ou menos 15% do valor do pedido. Então é muito importante ter atenção com o frete, ter atenção com quais vão ser as transportadoras e como que está sendo feita essa logística. Bom, meios de pagamento, né? Isso é algo importante também, porque quanto mais opções para o consumidor, né, para o cliente do e-commerce fazer o seu pagamento, melhor ou não? Ou você filtra somente com algumas opções, né? Então, trabalho com todos os cartões, né, Pix, a quantidade de parcela, taxa de juro. E aí já vou emendar aqui algo que é muito interessante, né? O percentual da comissão dos marketplaces, tudo isso eu preciso calcular. E em seguida nós já vamos falar sobre precificação. Mas antes ainda, sobre a estratégia de dar a oportunidade para o cliente ter vários meios de pagamento. Existe uma forma de você implantar isso, né, e estabelecer também critérios, né, para ele realizar essa jornada de compra, para que não abandone o carrinho, né? Porque não tem coisa pior no e-commerce do que abandono de carrinho, né? Então, Cleison, quando a gente fala de gateway de pagamento, tem um monte de gateways de pagamento.
E, infelizmente, a maioria, eu vou buscar o que tem a menor taxa. Só que daí descobre que ficam vários outros serviços em aberto e começa a ter problemas. E aí a operação já está trabalhando, está vendendo e tem que ficar enchendo o tanque do avião com ele voando. Imagina a dificuldade, né? Porque tu não pode parar a tua loja e dizer para o cliente, não, daqui a uma semana eu vou estar com o gateway ajustado, daí vai estar melhor. Então, desde o início da tua loja, tu tens que pensar num gateway de pagamento que ele te permita ter formas diferentes de pagamento. 2023 foi o ano que foi mais utilizado o Pix como pagamento dentro de e-commerce. E aí tu vai pegar um gateway de pagamento que não te permite colocar a opção de pagamento por Pix. Ou opção de pagamento, não pode botar boleto, mas o teu público é um público que compra por boleto. Tem negócios que não vendem por boleto, né? Mas tu tem que ter um gateway de pagamento que te permita. Hoje quase todos já permitem isso. Só que a funcionalidade dentro dos negócios e taxas influencia muito. Qualidade, né, que eu digo do gateway de pagamento, às vezes eles colocam o score, né? Eles colocam lá para fazer a aprovação, vamos falar assim, para fazer a aprovação do pedido, o gateway de pagamento ele tá tão rígido que tu tens um monte de sessões, um monte de pessoas foram até o carrinho, adicionaram, mas na hora de fazer a compra não aprova o cartão de crédito. Então isso é uma coisa que geralmente, quando os clientes migram para fazer o trabalho conosco, a gente olha qual que é o gateway de pagamento dele e a gente fala assim, nossa, já pegamos clientes que têm 60% de rejeição de aprovação. Então eles reprovam 60% das compras. É a mesma coisa que 100 pessoas tentaram fazer o pagamento, porque as 60 não conseguiram fazer. E elas querem comprar, mas o teu gateway de pagamento ele é tão ruim que não aprova. Então, e tem taxas para isso também. Então é importante que você estude o mercado, né? Que você estude quais gateways de pagamento. Se você já tem a tua operação rodando, talvez você tenha um produto que trabalha em período sazonal. Vai lá e negocia de novo a taxa, né? Um período ótimo para fazer isso que todos os negócios acabam chegando num período do ano que vão participar da Black Friday. Antecipa, vamos lá, fala com a empresa de frete, anota isso agora aí. Fala com a empresa de frete e pede uma tabela nova. Fala que assim, ó, o histórico da minha empresa, nessa Black Friday, diz que eu vou aumentar em 20% as vendas. Tem uma tabela melhor para mim trabalhar com um frete melhor? Para te ajudar a ter mais conversão. Gateway de pagamento, a mesma coisa. Entra em contato com a empresa de gateway de pagamento, fala com o gestor da tua conta e pede, olha, preciso reduzir minha taxa. Como é que está o nosso negócio? Como que a gente pode reduzir? Que condições você pode fazer? E aí vocês precisam negociar isso diretamente com a empresa de gateway. Até para vocês poderem dar opção de Pix, boleto, cartões de crédito. Não tem como mais usar só um tipo de cartão de crédito. Até auxílio emergencial já pode ser utilizado. Não é muito comum ver as compras sendo pagas com esse auxílio emergencial, porém, até isso já existe de opção. E você vai colocar isso tudo dentro de um lugar onde que a gente fala precificação de produto, que é um próximo termo que a gente precisa falar, né? É isso aí. Você precisa entender quais são os teus valores de frete, quais são as taxas do teu gateway de pagamento, ver se ali você pode dar desconto no Pix, ver se você pode fazer em parcelamento sem juros. Isso também é uma das coisas que atrai muito os clientes, é fazer a compra no cartão de crédito, mas sem juros. O cliente não quer pagar juros. Será que a tua operação está certa? Teu gateway de pagamento, quais as taxas que ele cobra? E será que tu colocou isso dentro da precificação do teu produto? Você tem que estar atento, tem que estar estudando. E, volto a falar, tenha ou internamente uma equipe muito boa ou tenha serviços, contrate serviços que te apoiem para aprender a fazer uma boa gestão da tua operação. Bom, vamos lá. Vamos para algo que é importante, né? Money, cash, lucro, né? Você já tem um site, já está vendendo, tem bons produtos, está entregando, o gateway de pagamento está funcionando, redondo. E aí chega um momento que você vende, mas não sabe se está tendo lucro. Existe a organização dos dados financeiros, que é um trabalho operacional, que é muito interessante você organizar esses dados, e aí você vai ter relatórios e precisa saber analisar esses dados
para saber se está tendo um bom resultado ou não. Bom, Christian, vamos falar um pouquinho de precificação, né? O que a gente precisa considerar, né? Porque são muitas informações, né? São muitas taxas, são muitas comissões, né? E vamos falar um pouquinho até de impostos mais para frente, mas é muita coisa para considerar para ter resultado o e-commerce. Vamos pensar, eu não vou entrar na parte de impostos de tributos, né? Isso tem que falar com o Cleison aqui, eles que entendem. Um e-commerce, o mínimo que tu tem que entender é que tu tem um custo de produto, né? Ou você fabrica, aí tem mais o custo de fabricação, que tem que desdobrar ele para entender. Mas todo produto ele tem um custo de produto. Você vai querer colocar uma margem de venda. Você vai ter que colocar ali também como é que tá as taxas do teu... Por exemplo, um dos serviços é o gateway de pagamento. Então tem que incluir ali nessa precificação pelo menos a taxa do gateway de pagamento. Condições de frete, né? Se você dá frete grátis, você tem que entender a partir de quanto eu posso dar frete grátis. Ou eu vou dar frete grátis para todos os meus produtos. Vai chegar um momento que não vai ser sustentável. Dependendo do tipo de estrutura que tu tem, plataforma, por exemplo, se é uma plataforma que você tem a tua loja virtual no ar, essa plataforma ela cobra taxas ou não cobra. Tem plataformas que cobram taxas. Tem plataformas que elas não cobram. Então, isso é o mínimo assim, para se entender dentro de uma operação de e-commerce, que é o mínimo do mínimo. Depois disso tudo aí, precisa falar com o teu contador, né? Você precisa falar com o teu contador para entender mais sobre os impostos, mais sobre tributação. Precisa ter isso. Internamente, eu vejo muito erro. É muito comum ver e-commerces precificando errado, né? É muito comum e-commerces que eles entram e criaram a precificação de uma maneira simples, que ela funciona também, mas conforme o teu negócio ganha escala, você precisa aprimorar a precificação e tá vendendo na loja própria e agora vai para o marketplaces e acha que é pegar o mesmo cadastro de produto e colocar no marketplace. E esquece de analisar que os marketplaces têm taxas também. Não embutiu lá na precificação. Um caso bem recente de um cliente que veio para nós, entrou no digital, vendendo no e-commerce próprio, foi vender também em marketplace e começou a faturar muito bem. E é um cliente que, na verdade, ele precificou muito errado, ao ponto de quase levar a empresa à falência. E aí eu indiquei a Grandtime para ajudar eles. Hoje estão começando uma operação, eu acredito que em breve, junto com a Grandtime, para que eles possam precificar da maneira certa, para que eles possam calcular de uma maneira simples o produto através da ajuda do profissional, né, da contabilidade. De nada adianta a gente ver um número bonito de faturamento e a gente saber que aquilo lá não vai nem cobrir às vezes as despesas, ou ficar devendo taxa, ficar devendo as taxas aí, e é muito comum ver erro no cálculo de taxa, esquecer de incluir taxa, muito comum. E impostos, né, Cleison? Acho que eu vou te dar agora a palavra para ti, Cleison. Como é que a gente tem que entender mais sobre os impostos e tributações aí para um e-commerce? Primeiro a gente tem que entender que é totalmente diferente de um negócio físico. Você tem uma estrutura física, existe um modelo tributário ideal. Agora, quando você vai para o digital, existem alguns benefícios que muitas empresas não se aproveitam. Então, não é só o planejamento tributário que você vai encontrar uma competitividade para o seu e-commerce, né? Seja no simples, lucro presumido ou lucro real. Inclusive, a gente tem vídeos específicos sobre isso. Tá? O momento certo de você implantar o seu lucro real, né? Sair do simples para ir para o lucro real. E alguns e-commerce também, quando escalam, também pode ter a opção para o lucro presumido. Mas no e-commerce, especificamente, existem alguns estados, né, no Brasil que têm benefício tributário. Então, Santa Catarina é um deles, né? Espírito Santo, Minas Gerais e outros estados também têm esses benefícios. Além disso, você precisa analisar os produtos. Não que isso lá no mercado físico não é interessante, né? Não é indispensável, né? Mas no mercado digital ele dá muita diferença, né? Com margens apertadas, que é muito comum no e-commerce, você precisa analisar cada imposto, né, em relação a cada categoria de produtos. Tá?
Então, desde a configuração no software, tá? Que nós temos uma equipe especializada para configurar o software dos nossos clientes, porque é muito complexo toda a legislação tributária e muda constantemente. Né? Então, tem as tabelas tributárias lá no software que, se não for configuradas de forma certa, ele vai para a sua contabilidade de forma errada e pagando imposto indevidamente, em duplicidade ou a maior. Então tem que tomar cuidado em relação a isso, sobre a precificação, porque o imposto ele impacta muito na tua margem de lucro. Então, nós temos clientes que nós pegamos aqui para fazer o planejamento tributário, boa parte do lucro estava indo nos impostos. Bom, vamos falar sobre especialização, né? Na área jurídica, advogados, amigos nossos, eles são especialistas na área criminal ou na área civil, tributária, né? Na área médica também, né? Na área da saúde, nós temos aí, não é um médico generalista, existe até o clínico geral, mas se você quer algo especialista, você vai ali num otorrino, num gastro, né? Num neuro. Na área contábil também existe isso, né? Inclusive nós temos curso, né? Para contadores, eu sou mentor de outros negócios contábeis e a gente vê muito essa necessidade, né? Quando um contador ele quer entrar na área da construção civil, de holding, tem que se especializar, tem que estudar, montar uma equipe e processos para isso, né? Se você quer entrar na área de indústrias como um geral, né? E no e-commerce também funciona diferente. Se você quer ter uma inteligência contábil, fiscal, tributária para o seu e-commerce, você precisa buscar alguém que conhece realmente, de fato, o seu e-commerce, desde as nomenclaturas até o resultado, precificação mesmo, para encontrar benefícios tributários e saber calcular de forma certa, né, o seu imposto. Christian, faz diferença realmente o seu negócio, né, e o negócio dos seus mentorandos, dos seus alunos, terem uma contabilidade, uma gestão financeira focada no e-commerce? O que você vê em relação à competitividade? Vamos pensar o seguinte, é que nem me perguntar assim, eu quero ter uma loja online, mas essa pessoa que fez a pergunta não entende nada. Nós vamos orientar essa pessoa de que ela tem que ter uma estrutura para poder vender online e de uma maneira que ela possa escalar e vender milhões por mês. Então a gente auxilia o cliente com conhecimento desde o início. Então a gente falou algumas coisas aqui, falamos de plataforma, layout, frete, gateway de pagamento e a gente teria mais coisas para falar. Isso tudo é uma estrutura para a tua loja online. Agora imagina que tu criou isso tudo e está muito bem feito, mas você não tem uma contabilidade, um parceiro teu de contabilidade que ele tenha pessoas especialistas nessa área, que ele tenha sistemas que ajudem a monitorar o teu CNPJ, porque o teu e-commerce ele vai ter um CNPJ, então quando você tem um parceiro contábil adequado, especialista no e-commerce, as ferramentas da contabilidade vão monitorar o CNPJ. No momento em de fazer compras de matéria-prima, por exemplo, se tu vai ser um produtor, será que tem benefícios? A contabilidade vai te auxiliar nisso. Construção de uma DRE, vários dados que estão lá dentro. É muito importante que antes de ter uma DRE, se converse com contabilidade, que entende do assunto, que entende da tua estrutura, que entende sobre os diversos, né, tipos de produtos que você vende, podem ter benefícios. Internamente, as operações não têm conhecimento. Se conversar com uma aceleradora de e-commerce, nós não temos capacidade para fazer uma análise de benefícios sobre os produtos que você vende. Por isso que nós temos parceiros que indicamos o serviço, né, da Grantime como nosso parceiro, que é especialista nisso. Tem pessoas qualificadas, tem sistemas que nós utilizamos para saber que nós estamos fazendo da maneira certa, que os nossos clientes estão fazendo da maneira certa. Então é muito comum o cliente vir até a nossa agência, a gente faz algumas perguntas para ele e já identifica que ele tem problemas na área de contabilidade.
ele insiste, ele começou com uma operação às vezes pequena, e ele dá muita atenção à estrutura de e-commerce, mas ele esquece de olhar a estrutura de gestão financeira. E por isso que é importante que quem faz o serviço, a contabilidade que faz o serviço, seja especialista. E o mercado digital a gente vê o quanto ele muda, o quanto mudou, vamos pegar esses últimos poucos anos, quantas novas legislações, quantas taxas, como isso tem movimentado. Internamente é muito difícil acompanhar isso. E você faria acompanhamento pelas redes sociais. Então tenha sim um serviço contábil, financeiro, para te dar suporte e construir algo sólido para o teu crescimento. O ICMS, por exemplo, ele é o imposto mais complexo do mundo, né? Ele tem várias alterações no regulamento diariamente. E como acompanhar isso? Hoje nós temos um recurso que é a inteligência artificial focada na área tributária, e nós temos ferramentas para monitorar essa alteração na legislação, para acompanhar os benefícios tributários, né? Alteração nas alíquotas dos impostos, seja na indústria ou no canal de venda que é no e-commerce. E os estados, eles estão com uma alta competitividade em relação a buscar empreendedores, né? Nós já falamos aqui sobre a questão do estado de Santa Catarina, que é muito competitivo, estado do Espírito Santo, Minas, mas outros estados estão de olho e já estão implantando benefício tributário para atrair centro de distribuição de e-commerce. Então é preciso ficar esperto para ter esse acompanhamento de pessoas, né, de ter acompanhamento de tecnologia mesmo e uma gestão, né, focada no e-commerce. Tá? Não tem como você implantar o e-commerce e atuar de forma amadora como você atuava no mercado físico, ou se você nem tinha um negócio e não sabe ter uma estratégia, né, ter uma estratégia para implantar o e-commerce da forma correta. Então, Christian, o que um gestor ele precisa analisar no e-commerce, né? Em relação não só a métricas, né, mas também alguns indicadores de gestão para entender melhor os números, né, para que o gestor e a contabilidade eles tenham relatórios, né, para analisar os seus resultados. Hoje nós temos aí vários ERP, né, que facilitam, né? São dois serviços diferentes, né? Um é a estrutura do e-commerce e outro é o serviço de apoio, a parte contábil, financeira. Mas isso tem que vir de algum lugar a informação. Então, como tu falou, um exemplo, tem vários ERPs. Um ERP é um sistema de gestão, né? Nesse ERP, por exemplo, para a estrutura do e-commerce, tenho minha loja no ar. Vou usar o ERP para muitas coisas, mas algumas delas. Dentro do ERP, eu vou ter o cadastro do meu produto. Aí dentro do caso do produto tem preço de venda, preço de custo, tributação. Eu vou ter ali dentro do ERP a transportadora integrada para mim fazer a etiqueta de envio, né? Eu vou ter ali como exportar os produtos do meu ERP para integrado com a plataforma de e-commerce, para que depois isso apareça lá no teu site. Isso é uma estrutura que ela vai gerar informações, né? Informações do pedido, informações do cliente, informações do teu produto. Tem muitos produtos, não sei qual que mais vende. Tira um extrato, um relatório do teu ERP. Ele vai mostrar qual é o produto mais vende, né? Para te entender também o que tu tem que acabar abastecendo no teu estoque, não dar furo de grade. São dados que a contabilidade vai utilizar depois para fazer análise financeira, para entender se precisa às vezes migrar, né? Tá no simples, precisa ir para um lucro real. Como que se sabe isso? Acompanhamento de dados, métricas. Eu vejo que são serviços distintos, porém eles se unem para que você tenha condições de fazer uma gestão saudável, né, da tua operação. Legal. Bom, mas antes mesmo de implantar um e-commerce, existe um planejamento, né? E esse planejamento ele é muito importante, porque o brasileiro ele já é por si só empreendedor, né? Muito criativo. Ele entende muito do produto, né? Ele tem uma ideia de que algo vai vender, mas ele não sabe como vender,
ele não sabe precificar e nem se organizar financeiramente, né? Existem dados já que 70% das micro e pequenas empresas do Brasil que abrem, nos 5 primeiros anos elas quebram por gestão financeira, motivo de má organização financeira. Mas como implementar um planejamento para o e-commerce? Porque antes de você lançar o e-commerce, existe um planejamento, um passo a passo. E o Christian aí, como um acelerador de e-commerce, tem alguns formatos, né, para compartilhar com a gente, né, pelo o caminho certo, né? Porque às vezes os meses que antecedem, antes do lançamento de e-commerce, às vezes dá muito mais trabalho do que os próprios primeiros meses que está pronto para vender, né? Isso é que nem um filho, né? Você e a sua esposa engravidaram agora. Daqui a 9 meses a gente sabe que tem a data que vai nascer o filho. Eu não posso esperar 9 meses para decidir qual vai ser a cor do quarto, qual vai ser a cama, se vai ser uma montessoriana, se vai ser um berço. Então a gente faz o que a gente já tem a data que vai nascer o filho. É a data do lançamento do teu e-commerce. Então defina uma data primeiro. E daí constrói algo que até chegar àquela data, o que você precisa fazer. Então a gente precisa buscar conhecimento. Se você ainda não tem conhecimento nessa área, você precisa buscar conhecimento e profissionais para te apoiarem. É uma linha de construção que depois que o filho nascer, você vai se preocupar com acompanhamento e crescimento do seu negócio. Não com ficar fazendo manutenção, porque as coisas não funcionam. Não é que nem botar o berço já no quarto. É menino, o quarto vai ser azul e o berço já vai estar lá, a cama vai estar lá. As roupas já vão ser compradas. O teu e-commerce vai ser a mesma coisa. Você vai construir a estrutura toda antes. Para isso é importante que tenha um cronograma de implantação. É importante que quem te apoiar a fazer esse serviço tenha conhecimento, não de botar um site no ar, que a maioria tem essa visão. Poxa, eu compro online, é um site. Atrás disso daí existe uma estrutura. Falei um pouco antes, né? Mas uma estrutura mínima para se trabalhar, que a gente executa com os nossos clientes, faz as consultorias em cima de uma estrutura mínima. Trabalhar com ERP, trabalhar com plataforma de e-commerce, trabalhar com layout ou um tema, frete e gateway de pagamento. Isso aqui é o mínimo. Se não tiver pelo menos isso, 5 coisas que eu falei ali, se não tiver no mínimo isso daqui, tu já pode ter certeza, teu negócio ele vai travar as vendas. Vai chegar um momento que tu não vai mais conseguir escalar. Pode até conseguir vender sem alguma parte dessa, mas tu não vai conseguir mais ter escala. Aí vai ser aqueles e-commerce que falam, eu vendo 2, 3 mil, 5 mil por mês e não saio disso, não vai ter como sair. Então a estrutura mínima, de estrutura, como utilizar a estrutura é mais uma parte. Então por isso tem que aprender antes do dia do lançamento. Pro dia do lançamento também existe o que deve ser feito para lançar a loja. Antes de lançar, o que eu tenho que aprender? Trabalhar com RP, trabalhar com layout, a colocar as informações, conhecer já toda a estrutura, para quando tu tiver a data de lançamento, você se preocupe com os pedidos, com o atendimento do teu cliente. Bom, certamente você tem que ter um CNPJ, né? Claro. E a gente costuma dizer, o início de tudo está na análise das atividades do CNPJ, na análise dos produtos, né? E aí tem muitos clientes que nos procuram para implementar o e-commerce, né? Oficializar, registrar o seu CNPJ do e-commerce. Eles buscam uma solução. Será que utilizo uma filial? Utilizo o mesmo CNPJ que eu tenho no meu negócio físico? Crio um novo CNPJ? E aí não tem uma resposta exata, porque depende muito se você vai transicionar produtos entre a sua possível filial ou não, se são produtos diferentes, quais são os principais clientes, né? Onde vai estar os seus principais fornecedores? Nós temos clientes do Rio Grande do Sul, por exemplo, que tem e-commerce em Santa Catarina. Por quê? Porque Santa Catarina tem benefício e eles têm uma unidade em Santa Catarina, né, um depósito em Santa Catarina que compram as mercadorias por aqui e daqui já tem uma malha logística muito boa. Também eles conseguem distribuir por aqui, em uma filial, por exemplo. Este é o modelo mais tradicional e mais competitivo? Depende do negócio. Então, desde criar um CNPJ novo, utilizar o seu CNPJ que você já tem para migrar para o e-commerce ou uma filial, nós precisamos fazer um planejamento tributário e analisar todos os benefícios. Por isso que é muito importante. Nós temos clientes que têm 2 CNPJ, 3,
que também é competitivo, porque às vezes são produtos diferentes, né? Então é isso que você precisa analisar, fazer esse planejamento tributário com uma especialidade no e-commerce, né? Focado no e-commerce, né? Por isso que é muito importante entender os benefícios, a precificação, entender a fundo os impostos no e-commerce e até configurar, né? Configurar todo o seu ERP ali das tabelas tributárias, né? Então, às vezes você quer implantar os produtos e importa os produtos ou com a nota fiscal eletrônica ou manualmente, de qualquer jeito. Não, porque não tem só o ICMS, tem PIS, COFINS, tá? Você precisa ter o acompanhamento de uma contabilidade especializada no e-commerce para cadastrar isso de forma correta no seu ERP. Isso é muito importante, tá? Lembrei de uma coisa, Cleison. A gente falou de estrutura, de implantação de e-commerce, comentamos um pouco, contábil, e algo que eu lembrei agora é que o cliente, quando ele está abrindo um negócio, ele vai pensar no CNPJ, mas ele esquece de observar que ele vai ter um nome também. Ele não pesquisa se esse nome está disponível, não pesquisa se já é uma marca que está registrada, né? Ah, pensou no nome, é bonito, e aí vai lá, não se dá nem o trabalho de abrir o Instagram e digitar a palavra, e quando ele já fez o CNPJ, já fez um monte de coisa, vai criar as redes sociais e não dá para nem utilizar. E pior, depois descobre ainda que já tem marca registrada com aquele nome, vai ter que começar de novo, construir uma nova marca. Então, também é uma parte que entra do antes do lançamento. É planejamento. Isso é muito importante. Você precisa analisar o nome que você vai utilizar, né? Existe aí o nome empresarial, o nome fantasia e principalmente a marca. É muito importante, né? Você olha ali no Instagram, no Google, mas também existe o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, né, que é o INPI. Este é o órgão específico para você registrar sua marca. A Grandtime está credenciada para registrar a sua marca do e-commerce em parceria aqui com outras empresas especializadas em registro de marca para o e-commerce. Então você precisa ficar muito esperto. Inclusive nós temos um podcast gravado com uma parceira nossa específica sobre registro de marca. Legal. Isso é muito importante. Nós temos vários colegas, não só da contabilidade, mas clientes que vieram de outras contabilidades que em determinado momento tiveram que trocar todo o nome. Você imagina trocar toda a embalagem, trocar toda explicar para as pessoas, né, para o teu público, para as tuas redes sociais que você vai ter que mudar tudo. Então, não comece de forma amadora. Né? Comece de forma profissional o seu e-commerce. E aí é um papel muito fundamental que está lá no planejamento e é um dos serviços que um acelerador de e-commerce, né? Porque o que a gente vê muito são empresas de consultoria, empresas de marketing quererem implantar um e-commerce, né? Agências de marketing querendo implantar um e-commerce de qualquer jeito. É mais uma conta. Mas o que é realmente um acelerador de e-commerce, né? A gente queria entender, Christian, o seu papel para que mais clientes nossos consigam ter acesso, né, a esse conteúdo, a esse acompanhamento, essa mentoria, enfim, né? Algo que possa escalar o seu e-commerce, né? Ou colocar em prática, ter a primeira venda, né? E ter sucesso aí no mercado digital, que a gente, né, vê muita gente tendo e muitos clientes nossos querem ter esse acesso. Vamos voltar tudo para o planejamento, né? Tudo começa com o planejamento e o lançamento. Para que a gente possa acelerar um e-commerce, ele precisa estar funcionando. A estrutura que a gente falou, o planejamento, ele precisa ser executado. A partir do momento que a gente tem o site pronto, a estrutura está ok, a gente pode começar a acelerar as vendas. Quando a gente fala em aceleração, nosso modelo de trabalho junto com o cliente é não falar assim que vamos fazer uma campanha. Não, é uma estratégia para essa campanha ir para o ar. A gente pode acelerar de várias formas. Uma delas é o tráfego pago, vamos focar nisso.
Se eu fizer de qualquer jeito uma campanha, eu já sei que eu vou colocar um valor lá, a gente chama de orçamento, né? A gente bota um orçamento para ser utilizado nas campanhas e o sistema, o Google, o Facebook, eles vão utilizar esse valor porque ele está lá disponível. Porém, se eu não construir algo junto com o cliente, o que é construir junto? Essa campanha vai ser de qual tipo de produto, sim, se tem quantidade de produto para vender. Ah, é um produto legal, mas eu tenho 5 unidades. Vai botar uma campanha no ar, pode ser que já venda as primeiras 5 e já deu furo de grade. Então é fazer esse planejamento. Como que a gente vai expor esse produto? Quais são os formatos de mídia que serão utilizados? Como que tem que ser construído os vídeos? Como que tem que ser construídos os criativos? Então na aceleração a gente começa a fazer um serviço de consultoria junto. Então não é o serviço que a gente faz de colocar uma campanha no ar. Antes dela ir para o ar, existe toda uma consultoria. Tem clientes que têm estrutura interna de marketing. Nós sentamos com essa equipe e a gente vai fazer consultoria de construção, por exemplo, de criativos. Ou é uma outra agência que presta esse serviço para aquele cliente. A gente vai se reunir. Porque a gente vai olhar de uma forma estratégica como que tem que ser construído para buscar a aceleração. Aceleração é quantidade de sessões, quantidade de pedidos finalizados. Aí a gente vai começar a fazer um diagnóstico. Muitas sessões não está tendo conversão. Nós temos os mapas mentais e a gente vai construindo com o cliente conhecimento para ele entender. Estou tendo sessões, mas o meu problema está em que parte do meu e-commerce? Aí a gente vai buscando junto com ele, construindo junto com ele o entendimento do que ele tem que fazer da maneira certa, porque quando a gente fazer a aceleração, ele vai conseguir suportar isso. Já imagina o teu negócio no digital e você definiu um mix de produtos para a gente fazer as campanhas, mas você fez um mix de produto onde você tem 5 unidades de tudo. Muito provavelmente a gente vai ter muitas quebras no caminho, porque a gente vai ter que ficar trocando de campanha o tempo inteiro. É muito difícil acelerar algo nesse sentido. Sim. Então, quando a gente fala em aceleração, é buscar levar bastante conhecimento com o cliente e atuar junto com ele, não como um prestador de serviço de agência, e sim como uma aceleradora, olhando o negócio em 360 graus. Por isso que a gente vai conversar com o cliente quando ele quer fechar um serviço de performance, aí eu entro na parte, tem o meu sócio, o Diego, que ele que cuida da parte de aceleração. Só que ele consegue acelerar a partir do momento que eu entro com a equipe de implantação e a gente analisa 360 o negócio do cliente. Então a gente pode acelerar como? Às vezes eu consigo reduzir 45% do valor de frete, a gente já reduziu para alguns clientes. Esse cliente, naturalmente, só as sessões que já aconteciam antes, ele começou a ter aceleração de vendas, porque começou a ter mais pedidos sendo fechados. E a gente começou a fazer várias outras estratégias. E a gente vai buscando mais escalabilidade. Então é um empilhamento de conhecimento que nós levamos para o cliente e aplicamos juntos. Então esse é um formato que nós usamos hoje, por isso que nós trabalhamos dentro de uma implantação e dentro da performance. Quando te soma essas áreas, nós conseguimos acelerar. Bom, pessoal, tivemos aqui mais um bate-papo, um talk show sobre e-commerce, né? A aceleração do e-commerce com o Christian Dall'Abona. Eu quero te agradecer, obrigado, Christian, por compartilhar esse conteúdo riquíssimo para os nossos clientes e para todo o público aí que está ligado no nosso canal. Bom, se você ainda não é inscrito, se inscreva. Compartilha com outros empreendedores do e-commerce que precisam acelerar o seu e-commerce e mesmo aqueles que querem implementar um negócio do e-commerce, né, migrar o seu negócio físico para o e-commerce. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários que o Christian vai estar respondendo diretamente para você. A gente vai liberar um link aí que ele vai estar tendo contato direto com você. E na descrição do vídeo aí vai ter o link com todos os nossos contatos, você vai ter acesso comigo e com os nossos especialistas em inteligência tributária e contábil para o e-commerce. Se inscreva no canal, curte aí, compartilhe e vem com a gente.